Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, né? Boa noite, bom dia. Hoje nós vamos falar a palavra de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 1, vamos ler até o 21, tá? Essa palavra ela já estava para ser falada, porque nós já falamos um pouco sobre ela no vídeo de Justiça de Deus, se não me engano. O que entendemos, se não me engano. Tá passando o vídeo para você. Tá passando, né? Qual vídeo que foi. E algo interessante que nós falamos lá, o que ia sair o vídeo. Bom, hoje nós estamos aqui, depois de muito tempo, claro, tá saindo o vídeo aqui. Deus ele vai abençoar, que a palavra vai ser direcionada corretamente, conforme Ele quer, tá bom? Então vamos ler. Tem aqui algumas pautas a ser trazidas, tá? Alguns questionários, não, alguns comentários, tá? Eu vou ler tudo para vocês ainda hoje. Sobre essa palavra que nós vamos trazer. Então vamos orar primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade da gente estar aqui hoje. Você que está aí do outro lado, você na verdade, né? A câmera está aqui não, está aqui. Você que está aí do outro lado, está assistindo, está, né, claro, querendo ouvir uma palavra de Deus aí, ó. Muito obrigado por você estar participando, hein? Muito obrigado. Então vamos lá. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor, primeiramente para agradecer por mais uma vez o Senhor está nos permitindo, de hoje nós estamos falando da Tua presença. Sei que ficamos um pouco aí distante de gravarmos o vídeo, mas hoje nós estamos aqui para recompensar tudo aquilo que foi perdido, Pai. Claro, a palavra de hoje, ela é uma palavra abençoada por Ti, conforme o Senhor desejar. E acredito, assim, que as pessoas que vão assistir, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão gostar, que estão gostando, vão estar abençoadas pelo Senhor, Pai. Conforme o Senhor queira, conforme o Senhor desejar. Que eles venham, Pai, hoje assistir a palavra e entender o verdadeiro propósito do Senhor, Pai. Muito obrigado e já agradeço. Amém. Então, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 1, vai falar sobre os judeus rejeitam a justiça de Deus. Né? Judeus rejeitam a justiça de Deus. Vamos tratar de pessoas, de judeus. Nós não estamos falando de nacionalidade, de religiões, de nenhuma de pessoas, tá? Somente de estamos falando de nenhuma de pessoas. Vamos somente ler a palavra e vamos interpretar aqui conforme Deus ele quer. Amém, tá bom? Então vamos ler. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus. A favor deles são para que sejam salvos. Lembrando, Romanos, quem escreveu foi Paulo, tá? Paulo. Então Paulo, como apóstolo de Cristo, ele que escreveu a carta de Romanos, por isso que ele está falando sobre eu desejo, né, a salvação, sejam salvos, e por isso que Paulo está falando. Porque ele deu o testemunho do que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não pergunteis no teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, versículo número 7, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo de número 12 fala, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as obras do Senhor. O capítulo de número
o versículo de número 16, nós vamos ler em seguida. Porque já havia um contexto bem legal e diferente. Não diferente, mas claro que um contexto é o mesmo, mas um contexto bem interessante, que vai entrando ali com uma junção bem legal. O capítulo de número 10, versículo de número 1 ao ao 15, é assim. Nós vamos explicar o versículo de número 2. Paulo estava dizendo a nacionalidade judia aos judeus, eles estavam falando ali no capítulo de número 2, versículo de número 2. Porque ele deu o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ele estava falando o seguinte, as pessoas às vezes, ele estava referente aos judeus, né, porque os judeus ele tem essa questão de entendimento, eles tinham uma questão de entendimento da palavra, mas até o ponto eles tinham zelo na palavra, o conhecimento até o ponto não tinham. E quando a gente tem o entendimento da palavra, mas não tem o conhecimento, se torna fanatismo. O que é o fanatismo? O fanatismo religioso. O fanatismo religioso decorrente aos preceitos religiosos, tá? Religioso, tá? Não é uma questão de igreja, não é isso. Mas se torna fanatismo religioso. E o que é o fanatismo religioso? O fanatismo religioso é a questão de, anotei ainda para vocês, que o fanatismo religioso é obedecer à obra de Deus sem conhecimento do Evangelho e da obra de Cristo. O conhecimento de fanatismo religioso é isso. É conhecer de Deus? Não, conhecer da obra de Deus sem, na verdade não é obedecer, né? Ter zelo e obedecer à obra de Deus sem conhecimento. Não, eu obedeço os mandamentos de Deus, mas eu não conheço nenhum. Eu obedeço a Deus por não, vamos dizer assim, para não roubar, mas até o ponto não entendo. Não entendo por que ele fala isso. Então não se torna fanatismo religioso. As pessoas elas são fanáticas pela religião. Hoje existe bastante isso. São chamadas de doutrinas, né? Que a gente tem muito sobre a pessoa nós chamamos hoje assim mundialmente conhecido, é a questão das pessoas crerem na sua própria doutrina da igreja, doutrina da igreja, mais ou menos isso. Mas na verdade se chama fanatismo religioso. As pessoas defendem a religião, defendem o preceito, mas até o ponto não conhecem nem entendem. Então o que adianta você às vezes defender, mas sem conhecer? Entendeu? Por isso que no 2 Paulo diz, porque ele deu testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ele tem zelo por Deus, eles obedecem a Deus. Eles obedecem, porém não com entendimento. Então o que adianta nós termos o zelo por Deus, obedecer a Deus, mas não entender a obra de Deus? Não adianta nada. Nadica de nada, não adianta nada. Continuando lendo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora eu pergunto a você, qual é o fim da lei? O que é, né? Eu fiz uma pauta, mas não vamos falar sobre ela agora. O que é o fim da lei? O fim da lei ele é a questão de nós cremos em Jesus Cristo. Porque como acabou de falar, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é transformar o nosso coração. Isso é o nosso coração. O coração íntimo nosso, o íntimo do ser humano, o íntimo seu, o íntimo meu, isso é o íntimo de todos os humanos. Humano. É transformar o nosso coração para que nós possamos confiar apenas em Deus, em Cristo, né? Apenas confiar apenas em Jesus Cristo. Cristo é o fim da lei como um meio de justificação. E sim, Cristo é o meio de justificação. É o fim, né, na verdade, né? Cristo é o fim da lei como meio de justificação. Ele é assim. Por isso que diz, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Agora, quem é a justiça de Deus? A justiça de Deus, claro, é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dele. E sim, o ponto de vista de Deus na questão de mandar Jesus Cristo à terra para ser crucificado foi um ponto de vista correto aos olhos de Deus? Sim. E aos olhos humanos? Bom, aos olhos humanos, completamente errado, porque os humanos hoje em dia, se a gente for parar para pensar, os humanos não aceitam nada que Deus faz, do que Deus pensa, nem do que Deus faz, nem do que Deus vai fazer. E o ser humano não admite. Mas Deus, você não pode fazer nada. Deus é Deus. Continuando. Ora, Moisés, o 5, às vezes a gente lê, a gente não consegue entender. Eu também não entendi. Quando eu comecei a ler, eu falei, como assim? Eu não entendi. Moisés, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não pergunteis em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Só até aqui, vamos continuar depois. O capítulo de número 5, ele está dando referências de Deuteronômio, capítulo de número 30, onde Moisés está retratando, ele está pegando exemplos da lei
que ele está falando. Ó, o homem que praticar justiça decorrente da lei viverá por ela. Aqui nós temos dois algo importantes. Primeiro, pegando a pauta aqui para vocês. Primeiro, nos mostra duas partes. A parte 1 é a soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Por quê? Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E quem criou a lei? Deus. 2. A responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com o que você há de fazer, seja ela, vamos dizer assim, a responsabilidade, seja ela no meio da lei, fala em questão bíblica, tá? Ou em questão da questão de Deus. Mas o que nós queremos retratar é o seguinte: mas ele está falando aqui a questão da lei. Você não pode usar, às vezes, o objetivo da lei, ou o seu obsesso, né, a minha formação pela lei. Não precisa você usar o que você tem contra a lei, ou você é a lei, ou você tem, vamos dizer assim, a favor da lei, para falar, às vezes, quem descerá Cristo ao céu? Ou quem subirá, Jesus, ressuscitará Jesus dentre os mortos? Bom, a lei não tem esse poder. Ó, eu vou ler para vocês. Referência, versículo de número 5 tem referência de Deuteronômio, capítulo de número 30, onde Moisés está fazendo uma exposição sobre o uso da lei e sobre a confiança da lei. Que nós não podemos usar a lei para confiar que nós vamos alcançar Jesus ou subir, né, ou nós vamos alcançar Jesus. Nós não podemos usar a questão da lei pensando que a gente vai confiar, por confiar na lei, nós vamos subir ao céu. Não, totalmente errado. Totalmente errado. Ou vamos alcançar Jesus ao subir aos céus, ou vamos fazer Jesus ressuscitar dentre os mortos. Mas a confiança na lei, ela não salva. O que salva vem da fé. A confiança na lei, ela não salva. O que salva vem da fé. A questão da responsabilidade, que foi a segunda parte que nós queremos falar, a responsabilidade, é responsabilidade sua, não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua. Porque a responsabilidade de quem não é salvo ou quem é salvo é sua. Não é de Deus. Não, é sua. A responsabilidade de quem não é salvo é dele mesmo. A responsabilidade de nós não crermos não é porque Deus nos escolheu. E sim, é porque nós não estamos crendo. Não é por causa de Deus que nos escolheu. Deus nos escolheu. Só que é porque a gente não está crendo na salvação de Deus. E por a gente não crer na salvação de Deus, no juízo de Deus, na justiça de Deus, acaba acontecendo o quê? A responsabilidade vai tudo abaixo. Então nós temos uma responsabilidade com a cruz de Cristo, nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus, nós temos essa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de ir ao céu. Porque o meu trabalhar, o meu caminho, apenas quem vai fazer eu subir ao céu é somente eu, não é Deus. Deus até um ponto ele já fez a promessa dele e já cumpriu. Jesus em João 14 ele fala a questão de subir ao céu. Ele fala que vai preparar um lugar e quando preparar eu voltarei. O lugar já está preparado, então ele subiu ao céu para preparar. Até o ponto, já está preparado, ele está esperando a ordem de Deus para descer. Então assim, a responsabilidade de Jesus já foi feita, já foi concreta. E a sua? Cadê? Então, entendeu? A gente precisa ter a nossa responsabilidade, você precisa ter, eu preciso ter a minha responsabilidade. Eu não sei, se eu não me engano, deixa eu dar uma recordada. A palavra, existe uma palavra, está na Bíblia, claro. A Bíblia fala para nós, que se não me engano foi João Batista que diz, que fala que o reino dos céus é tomado à força. O que é tomado à força? Ele é tomado, eu vou ter que lutar por ele. Ele dá essa objeção, na verdade, né? Ele dá esse exemplo. Ele dá essa teoria, essa teoria. Teoricamente falando, sim. A questão dele falar que o reino dos céus é tomado à força, ele continua dizendo, o reino dos céus é tomado à força, e apenas aqueles que se esforçam apostam. Quando você não quer algo, você luta por esse algo, você não consegue ter, mas com esforço, o céu é a mesma coisa. O céu é a mesma forma. Nós podemos pegar exemplo o que nós temos hoje no mundo. Um jogo de futebol nós podemos pegar. Eu mesmo não gosto muito de jogo de futebol, mas eu conheço um pouco. As pessoas às vezes quando não quer ganhar o jogo ali, ele não tem que se esforçar para fazer, mesmo que seja 3 gols ou 1 gol. Mesmo que seja para fazer vários gols ali, não tem que se esforçar. Não tem que se esforçar para chegar a marcar um gol.
para chegar a marcar um ponto, às vezes, depois. A mesma coisa é você hoje. Você tem que se esforçar para chegar ao reino dos céus. Quando ele disse essa questão, o reino dos céus é tomada à força, não foi vamos dizer assim, não foi um exemplo que passou batido. Não, foi um exemplo, uma teoria, na verdade, não uma teoria, mas sim, algo verídico, né? Algo verídico mesmo, e algo que é verdadeiramente correto. Não é algo que você olha assim e fala assim, não, tá errado, acho que não tá certo. Não, tá certo, pô. Porque a gente tem que fazer as coisas, questão de subir ao céu, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de eu subir ao céu é minha. A responsabilidade de eu se esforçar para chegar ao reino do céu é minha também. Entendeu? Vamos continuar. O versículo de número 8 fala, porém quem se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Está perto de ti aí, ó. Versículo número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui já vem outro tema, outra questão, outra ideia. Algumas pregações, quando a gente vai procurar pregações dentro dessas palavras, né, desde que a gente já ouviu, que a gente vê no YouTube mesmo, ou a gente sai para outras igrejas e vê as pessoas pregando, muitas das pessoas vão falar que se a gente confessar Jesus como o único Senhor Salvador, a gente já está salvo. Porém, está errado, não é essa questão. Eu vou confessar Jesus como Senhor Salvador e já estou salvo. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Não é isso. A questão de aqui não é um passe de mágica. Você fala e já aparece. Não, tá errado. Não é isso. Confessei Jesus. Eu estou salvo. Deus, eu confio em Ti, eu acredito que o Senhor é o Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz para salvar hoje eu. Não sou eu, mas sim todos. Eu acredito sim, Deus. Pronto, você já está salvo, já está reconstituído lá no reino dos céus. Não, não é isso. Está errado, não é um passe de mágica. A questão é a seguinte, se você confessares, o confessares é com tua boca, mas é conhecer com o coração, o íntimo. Muitas das pessoas vão falar isso, vão falar que a gente conhecer Deus, se a gente falar que a gente confessa, que a gente crê em Jesus, que a gente acredita que Ele morreu por nós e ressuscitou, a gente vai ser salvo. Não, não é isso. Não é isso. A questão de, claro, primeiramente de confessar a Deus, a questão do batismo vem também. Porque aqui, a ocasião de fazer tal confissão seria inicialmente no batismo. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Isso aí é mesmo. A questão da confissão do batismo seria a questão da indagação principal, né? Seria mesmo. Uma boa consciência para principalmente com Deus. Claro que seria. A questão de eu falar assim, eu confesso ali no batismo, né? A questão que seria inicialmente o batismo, tá certo. Tá certo. Claro que tá certo. Se nós pegarmos o exemplo de Atos, capítulo número 8, né? 16, se não me engano é 16. 16, vai falar para nós uma questão do Filipe Eunuco, que foi batizado por Filipe. Olha lá. Filipe batizou Filipe. Filipe Eunuco. Ele foi batizado, mas ele foi batizado por crer em Jesus Cristo ou por conhecer Jesus Cristo? Até o ponto que quando a gente vai ler a palavra, a gente vai falar assim, em Atos 8, né? Se não me engano, tem Atos 8. Isso mesmo, Atos 8, 16. Tem que falar aqui, senão eu acabo esquecendo. Mas a questão é que é o seguinte, a palavra, quando ela disse lá que Filipe, né? Como é que ele foi batizado? Ele foi batizado por conhecer Cristo ou por apenas crer? Ele foi batizado por crer em Jesus Cristo, mas reconhecer que Cristo é o Senhor de todos, o Senhor dos Senhores, né? O Senhor dos Exércitos. Ele é o ungido de Deus. Reconhecer. Muitas pessoas falam essa questão. Só que o Filipe Eunuco, ele teve algo que muitas das poucas pessoas têm, que é anseio de conhecer Cristo. Filipe Eunuco, ele teve anseio de conhecer Cristo, por isso ele foi batizado. E conheceu Cristo. E conheceu? Não estou falando que conheceu Cristo na carne, não. Mas conheceu Cristo, né? Depois nas suas obras. Então, não, irmãos. Não é você aí, às vezes pensa, não, eu confesso e eu acredito em Deus. Não, não é. Tá? Você tem que conhecer Deus. Se você não conhecer Deus, se não conhecer Cristo, não adianta você falar assim, não, eu acredito, Senhor Deus, o Senhor é Salvador, o Senhor Deus o Senhor é tudo. Não, não adianta. Pode tirar isso aí de mente, pode tirar essa ideia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Assim, aqui é a mesma coisa. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Tem uma palavra também que diz sobre assim, ó, que diz assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Isso aí é verdade, isso aí é verídico. Então se eu acredito em Cristo e confesso Cristo como Senhor e único Salvador, bom, eu sou salvo? Não. Mas a questão é com o coração. Isso aqui é um íntimo, gente. Coração é um íntimo, tá? Por conta a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Isso aí é verdade. Aí o 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor, uma vez mesmo, é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. A questão de invocar não é falar, Deus, eu proclamo o Senhor aqui agora. Não é isso, tá? Falar, Deus é Senhor daqueles que invocam Ele aqui agora. Não, não é isso também. Mas a questão de invocar a Deus é a questão de conhecer, como nós falamos, é de você saber, Deus, eu errei nisso e nisso. Deus, eu sei onde eu errei, me perdoa por isso. Mas agora, Pai, proclama-te perante teu nome. E claro, a palavra falou, Senhor é o Senhor de todos, tá? Vamos já passar para o 16. O 13 e o 14 são a questão das pessoas que falam assim, ó, porque toda coisa... 13 não, 14. Porque, porém, como, porém, invocarão aquele em que não creram? Aqui já está falando sobre a questão de pessoas que, às vezes, pensam que conhecem Cristo, mas não conhecem. Pois no capítulo de número 15, terminando, ele diz assim, ó, quão famosos são os pés do que anunciam as coisas boas. As coisas boas são as boas novas, que é a palavra de Deus, conforme Isaías 61. As boas novas. Então, as boas novas seriam não, a questão de nós pregarmos a Deus, apregoarmos Deus conforme tem que ser apregoado, tá bom? É isso daí. A palavra 15, né, na verdade, o 14, ele está falando assim, como que você pode invocar quem você não conhece? Como você pode pregar de Deus se não há quem pregue? Sendo que as pessoas não querem saber de Deus, então como? Entendeu? É mais ou menos essa a questão. Israel não pode alegar falta de oportunidade, vamos ler o 16 até o 21. Já deu 22 e 12. Aqui, ó, no meu. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Isaías 53. Quiser ler, pode ir lá ler. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Paulo ele pergunta se o Israel, no caso a nação de Israel, ouviram. 17 de novo. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Sim, eles ouviram. Eles não ouviram da pregação de Cristo, não? Ele diz, sim, por certo. Por toda a parte se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais se atreve, diz, foi achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso aqui, acabou 21, tá? Acabou tudo, 21. Acaba que Paulo ele estava fazendo né, as perguntas e respondendo mesmo assim. Ele está falando, por acaso você, Israel, que nós somos considerados a Israel de Deus, por acaso você, Israel, não conheceram de Cristo? Ele diz, sim, por certo você conheceu. Olha que interessante. Sim, por certo. Aí, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, toda a terra conhece a voz de Deus. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Chegado ao conhecimento de Israel, chegou. Só que, infelizmente, eles não fizeram nada do que chegaram até eles. Aí, Moisés diz, né? Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Por eles acharem, às vezes, que eles estavam salvos ali por nem acreditar em Deus, ou simplesmente por falar assim, eu sou Israel. Acharam que estavam salvos? Falou assim, ó. Eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação. Esse povo é nós, tá? Um povo chamado de gentil. Se você conhece gentil, somos nós. Com gente insensata e vos provocarei a ira. Por que eu falo que somos nós? Até o ponto você sabe qual tribo que você é? Não vamos falar de tribo. Mas até o ponto seguinte.
que a questão de nós não sabemos, mas a questão de nós invocarmos Deus, nós irmos até Deus, a gente invocava Deus, a gente proclamava o nome de Deus antes de não entrarmos na igreja? Não, nem procurava. Então a gente começou a procurar depois. Quando a gente foi procurar Deus, aí sim, Deus está falando de nós. Isaías mais se atreve e diz: foi achado pelo que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntaram por mim. Isso, essas pessoas somos nós. Deus está revelando a ti, a você que não perguntou por ele. Se você quer saber algo de Deus, pergunte a ele. A mim? Não. Eu sou somente instrumento usado por Deus, mas é Deus que sabe de tudo, viu? Eu? Sei de nada não. Quanto a Israel, porém, diz, Deus ele fala, quanto a Israel, porém, diz aquelas pessoas que você achava que é alguém? Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso aí, hoje na nossa nação, hoje na nossa nacionalidade, né? Acaba que falando na nação, mas hoje o que nós vivemos é todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Quem não é rebelde e contradizente? Povo rebelde. Nós temos exemplo de antigamente e exemplo de hoje. O povo é rebelde ainda hoje, o povo muito rebelde, muito. Se Deus fala algo, a pessoa quer contradizer Deus, quer falar, não, está errado, não é isso. Nós temos exemplo ainda mais de Moisés, o povo no deserto, quando Deus dava pão, o povo queria carne, quando Deus dava carne, o povo queria pão. Então um povo contradizente e ingrato ainda, hein? Injusto e rebelde contra Deus. Isso mesmo, e rebelde. Aí agora eu pergunto a você, aí ó, a culpa é de quem? É minha ou é de Deus? A culpa é de Israel? Não é Israel, tá? No tempo de lá, se você crê, não é isso. Israel somos nós, pessoas. A culpa é sua ou a culpa é de Deus? Lê para mim, capítulo de número 9, versículo de número 30. Mas o título da minha tá: Israel é responsável pela sua própria rejeição. E você é responsável pela sua própria rejeição. Não adianta você falar assim, nossa Deus, o que é isso? O que eu estou passando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou acontecendo isso? Você é responsável pela sua própria rejeição. Deus não é responsável pela sua própria. Você. Porque a responsabilidade é sua. Não é de Deus, é sua. Tá? Escrevi ainda aqui, ó, versículo de número 9. Eu vou ler aqui para vocês. O que devemos confessar? Primeiro, a pessoa de Jesus como Senhor e autoridade sobre o universo. Não é apenas crer, mas é saber e reconhecer Cristo. 2. A obra de Jesus. O que Jesus fez que nós precisamos crer com o nosso coração. A nossa salvação não vem simplesmente de falar, Jesus, eu crente, mas é de crer no fundo do nosso coração e depositar a nossa confiança em Jesus. É isso que nós devemos confessar. A confiança em Jesus. Que Jesus é a nossa confiança, que Jesus, né? Claro, em nosso coração, que Jesus é o Rei dos Reis. E claro, depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. É isso que nós devemos confessar. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Eu agradeço pela oportunidade, rica oportunidade de estar falando. E ó, espero muito que vocês tenham entendido. E que Deus abençoe a vida de vocês, né? Não só hoje, mas como sempre. Principalmente em abençoar em conhecimento da palavra. O resto, Deus sempre acrescenta. Não é verdade ou não? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e lembre-se sempre, Deus é justo, hein? Tchau!